Cidade da Inovação. Vai fazer pergunta? Eu não tenho pergunta aqui, mas... Giovanni, então nós vamos passar para a próxima, que a turma tá calma. Giovanni é mestre em administração, diretor de pesquisa, pós-graduação e extensão do IFES de Linhares. Trabalha com mentorias em startups e projetos com foco em transformação digital. Diga. Só uma palavra sobre Giovanni. A Cidade da Inovação fez o primeiro evento regional em Linhares. E nós fizemos um pacto lá, foi um evento muito legal. Giovanni preparou um evento super legal lá. Como disse, foi o primeiro evento regional. Por que estou falando isso? No dia 5, na próxima semana, tem o segundo evento regional em Piuma. Vamos trabalhar economia azul. E no dia 13, né, Marina? Estaremos em Nova Venécia, trabalhando no terceiro evento regional. E no dia 12 de dezembro, estaremos em Guarapari, com nosso amigo Felipe Malheiros. Giovanni, assume aí. Obrigado, Peter. Bom dia! Aê, pô, vambora, né? Vou até falar do ritmo ali das batidas ali, foram proposital, né, Jardel, ali, ó, a obra ali, para ver se vira uma melodia. Eu sou Giovanni Alípio, sou diretor de pesquisa do IFES Linhares. Gratidão ao Peter pelo convite, né, Tiago e a equipe aqui da Cidade da Inovação, para vir falar um pouquinho sobre inovação e internacionalização. E, na verdade, eu era a 14ª pessoa da lista para falar sobre isso, tá? Mas 13 não puderam vir, então me enviaram aqui para falar sobre esse assunto. Eu estou brincando, né? Eu disse isso só para lembrar de duas pessoas que são as referências, né, no assunto em se tratando do IFES, que é a professora Sandra, né, Sandra Mara Bassani, e a professora Nájila também, né? Elas cuidam da Arinter, né, junto com a equipe da Arinter. Mas por motivos de saúde elas não puderam estar aqui hoje, então vou fazer uma dobradinha aqui, eu, Giovanni e a professora Flávia também, e dentro desse contexto, né, de inovação, fazendo referência, né, à Tríplice Hélice, enfim, o que a academia ela está produzindo, o que nós estamos fazendo enquanto IFES, como nós estamos nos preparando e planejando defender essas teses, né, da economia verde e da economia azul internamente, né, nos nossos processos, na nossa instituição. Então, a minha fala aqui ela é baseada no contexto de planejamento e no contexto estratégico de como o IFES está fazendo isso, né? E a professora Flávia vai complementar aqui com projetos que estão ocorrendo, né? Coisas práticas, o que já está acontecendo no IFES em relação à internacionalização e inovação, tá bom? Esses são os ODS, né? São os princípios norteadores que o IFES segue dentro da sua política de internacionalização, né? Não vou detalhar cada um deles, mas eles são importantes no nosso processo, em especial nos processos de parceria, tá? E o porquê, né, internacionalizar, né, o que a gente está fazendo e por que a gente está pensando nisso. Então, esse slide com esse monte de texto, na verdade, é só para eu lembrar da figura do Jadir, né, que é o nosso reitor, nosso digníssimo reitor, que não está presente aqui hoje, mas um abraço a ele. Acho que o Ludovico está ali também representando, então também um abraço, Ludovico. O Jadir, com sua visão estratégica, né, e de médio e longo prazo, ele entendeu na sua gestão, junto com seus pró-reitores, que era necessário que a gente estabelecesse processo
processos e estratégias específicas para fortalecer a marca IFES e também contribuir para uma educação global, né? Então, quando a gente fala de internacionalizar dentro do IFES, nós estamos falando de internacionalizar as nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão, né? Incluindo nossos processos educativos, formais e informais, e oportunizar aos nossos servidores, técnicos e professores e aos nossos estudantes a participação nessa educação global, né? Acho que a palavra e o verbo importante ali é oportunizar, né? Então, enquanto academia, quais as oportunidades que nós estamos criando para que nossos estudantes, professores e técnicos possam internacionalizar dentro dos nossos processos, ensino, pesquisa e extensão. Parou aqui, Thiago. Pode passar mais um, por favor. A Arinter, né, que é a assessoria de relações internacionais, ela começou a implementar, né, a política, né, começou a funcionar ali em 2017. Ali iniciou-se o processo de planejamento, organização, né, documentação, alguns acordos já haviam sido assinados, porém, de lá para cá, nós tivemos um avanço, né, a gente acelerou esse processo ao determinar, ao incluir na parte de estratégica e na parte de planejamento os campi do IFES, né, os diretores, as pessoas, né, e não ficar centralizado apenas essas atividades e essas ações dentro da assessoria internacional, tá? E o que foi feito então dentro dessa política, né, da implantação dessa política? A política de linguística institucional, né, um apoio a isso, a mobilidade acadêmica, tanto de estudantes quanto de servidores, a colaboração em pesquisa, a política de acolhimento, né, o Host Family, né, que nós estamos implementando também, os acordos de cooperação, a política internacional da pesquisa e inovação, as alianças estratégicas, o cross-border, né, que nós esperamos também contribuir com o PayEx, né, e a incubadora do IFES também, trabalhar nesse sentido de produtos, né, também. A política de apropriação de conhecimento, né, e experiências adquiridas. E, nesse sentido, foi elaborado um plano de 2022-2025 com o objetivo de consolidar o processo de internacionalização de forma sustentável, né, dentro do próprio IFES, integrando, então, o ensino, pesquisa e extensão, produzindo conhecimento e implicando a cooperação internacional, né. Nós precisávamos conscientizar, então foi feito algumas ações com os núcleos de relação internacional dos campi, né, para que esses núcleos pudessem ter um alinhamento dentro dessa política e ter um alinhamento dentro da estratégia do IFES, do plano de desenvolvimento institucional do IFES para esses princípios. Um comprometimento, e aí entra muito forte a figura do Jadi, dos pró-reitores em relação à Arinter ter um orçamento, né, ter uma equipe, ter autonomia. Então, nos 3 últimos anos, a Arinter tem um orçamento próprio, né, acho que nos últimos 2 anos tem um orçamento próprio, e isso fortaleceu as ações da Arinter para que não só a Arinter como assessoria, mas os núcleos que estão regionalizados pudessem participar de ações e atividades de captação e de conexão com o público internacional, né? Então tem um planejamento, tem um plano de ação, não é aleatório, né? Não é simplesmente fazer uma visita técnica, né, aleatoriamente. Dentro da política, né, nós temos a construção de um plano de trabalho ou mais planos de trabalho, isso tem uma rotina, né, precisa ser apresentado depois, posteriormente, né, como a gente já teve em outras oportunidades, inclusive aqui neste local a apresentação, né? Acho que foi até a Zâmara no último que apresentou.
o monitoramento das atividades, então precisa ser feita uma revisão desse plano e do que está seguindo, e também a internacionalização, principalmente para as instituições acadêmicas, elas têm indicadores, né? E aí a Arinter, junto com os núcleos também, produzem relatórios e verificam quais desses indicadores, né, nós estamos falhando, ou quais desses indicadores nós estamos encontrando excelência, e como nós podemos usar essas informações para melhorar, né, a nossa política e os nossos processos. Então, ela está organizada em 6 dimensões, né? O compromisso institucional, a estrutura organizacional, o currículo e a aprendizagem, né, dos cursos, a mobilidade dos servidores, dos estudantes e a colaboração e parceria. Então, principalmente na pesquisa, puxando um pouco para a minha área, né, muitas vezes, até pouco tempo atrás, cada pesquisador muitas vezes conseguia ter seu próprio parceiro internacional, né? Às vezes fez um doutorado, um sanduíche ou um mestrado, enfim, e isso ficava muito conectado a um orientador, a um trabalho internacional que esse próprio pesquisador fazia, né? Então, hoje existem os núcleos e existe a assessoria exatamente para conectar essas atividades, e nós buscamos as parcerias interinstitucionais, né, organizacionais, né? Não pode ficar também aquele nível de parceria só entre os pesquisadores, né? E nesse sentido, o que nós temos hoje? Acordo de cooperação internacional com 23 instituições, né? Então, para quem já é do IFES aqui, por exemplo, sabe que não é tão simples assinar um acordo de cooperação, né, burocrático, né? Tem uma série de atividades, isso já é complicado às vezes internamente com instituições do Brasil, imagina com instituições estrangeiras, né? Então, a Arinter também se preparou para isso, né? Ela tem todo o assessoramento, a documentação, né, as regras e a legislação de cada país, para que esses acordos possam ser assinados, e eles podem ser consultados, inclusive, na página da Arinter e na página dos acordos de cooperação do IFES. Temos o acordo com a universidade, né, com a UNILA, né, o La Passion também, que inclusive fomenta a cooperação para a inovação, né, em boas práticas, os editais de mobilidade internacional, as missões internacionais, né, nós também fizemos aqui, estamos fazendo essas missões, né, inclusive com o apoio dos diretores gerais. Então, o professor aqui falou da universidade, né, da UVV, que também tem feito isso. No caso, o IFES percebeu que os campi, né, como a gente é pertinho aqui, mas eles têm particularidades, né, e precisava que alguém fosse lá conhecer e fomentar os projetos próprios e conectar os projetos próprios de acordo com a especificidade de cada campus, né? Então, nessas missões, os diretores gerais, né, alguns diretores técnicos, pró-reitores, eles têm participado dessas missões e levado a sua visão, né, e as possibilidades de parceria com as especificidades de cada campus, né? Portugal, Noruega, Colômbia e Itália são missões que já ocorreram. Nós temos o nosso próprio teste de proficiência em língua, em idiomas, né, espanhol e inglês, inclusive. Temos também a criação do centro de línguas nos campi, né? Está funcionando, inclusive vai funcionar também lá pelo CEFOR, e a implantação da cultura de internacionalização. Além disso, nós já temos os certificados, né, a dupla diplomação, né, para alguns cursos, e parcerias internacionais, como o Sakura Science, né, o British Council, o Campus France, né, Erasmus também agora, né. Temos também parceria em rede, né, via CONIF, né, se eu não me engano, com o PLA, e estamos buscando a ampliação desses acordos de cooperação, né, acordos de transferência de tecnologia e assim por diante. Eu não vou me aprofundar aqui em processos específicos, né, mas vou dar um exemplo que traz para a nossa rede aqui um modelo interessante de plano de trabalho, né, de missão que resulta num plano de trabalho, né. Por exemplo, o professor aqui também falou, né, não sei se é professor, né, está aqui, né, sobre, por exemplo, a internacionalização de chocolates, né, chocolatina, se eu não me engano, de um produto. Nós começamos a trabalhar com cacau e chocolate no nosso campus de Linhares, e todo evento que a gente ia no Brasil,
para falar de cacau e chocolate, ele não era focado em qualidade, né? E nem em estudos acadêmicos, né? Ele era focado geralmente no processo produtivo, né, da coisa. Então a gente foi buscar entender onde estava a excelência, onde estavam discutindo qualidade, onde estavam discutindo melhoria no processo, né? E a gente foi para a França num maior evento que só convida inclusive pesquisadores da área, né? Nós fomos lá e a gente foi lá absorver as boas práticas, né? Ver o que eles estavam pesquisando, o que dava para trazer de inovação dentro da política de inovação e internacionalização. E descobrimos, na verdade, que a gente tinha muito mais coisa para levar do que para trazer, né? E a gente também precisa prestar atenção nisso, né? Porque às vezes a gente está discutindo internacionalização achando que é só a gente ir lá buscar, né, coisas, informações, conhecimento e produtos. Mas na verdade a gente tem muita coisa para levar. Por exemplo, quando a gente chegou lá, né, pesquisadores renomados do mundo inteiro, e eles estavam discutindo como é que eles iam plantar cacau em sistemas agroflorestais. E poxa, a gente já faz isso há dezenas de anos, né? E já temos expertise nisso há muito tempo. Então, foi muito interessante entender também que não é só buscar, mas a gente consegue levar também muita coisa que a gente está produzindo de conhecimento. E isso foi interessante porque a gente conectou o IFES com um centro de pesquisa em cacau e chocolate na Suíça, que é um centro de pesquisa europeu, que é a ZAL. E isso resultou dessa visita num dois planos de trabalho, onde a gente conseguiu enviar outros pesquisadores para esse centro de pesquisa e formalizar um acordo de 3 anos com esse centro de pesquisa. E levamos 3 produtos daqui da região do Espírito Santo, 3 produtos capixaba para lá. Fizemos análise, teste, prototipagem, pesquisa com esses pesquisadores. É muito interessante os centros de pesquisa na Europa, porque eles são muito próximos das empresas, né? Eles ficam... tem as academias ali, tem os pesquisadores, mas eles se conectam muito com as demandas das empresas. E por levar produtos daqui, do Espírito Santo, a gente foi convidado pelo chefe de P&D da Barrique Caribou, né, a ir lá, que ele queria ver esses produtos. E para nossa surpresa, o pior produto que a gente levou foi o produto mais interessante, que despertou o interesse do centro de pesquisa, né, do diretor de P&D da Barrique Caribou, que nos conectou, inclusive, com o escritório de P&D deles aqui na Bahia, demandando exclusivamente aquele tipo de cacau para fabricar um tipo específico de chocolate que era de interesse deles. Então, veja só, quando a gente fala em internacionalização, todos os eixos que a gente trabalha dentro da academia, tanto a parte de ensino, com a mobilidade, né, com a visita, enfim, ela se conecta com outras ações que podem gerar, inclusive, inovação em produto, né? E aí, quando gera inovação em produto, entram outras estruturas da nossa rede, né? Como incubadora, como UNIT, né? Como escritório de P&D, né? Como Arinter. E isso foi muito interessante para nós, porque a ZAL abriu as portas para que o IFES possa enviar estudantes de graduação, mestrado, doutorado e até quem tiver interesse como servidor fazer pós-doc lá, com a expectativa de que a gente leve mais produtos nossos para que eles possam estudar lá e desenvolver, né? Então, acho que o IFES tem dado um salto muito importante nesse sentido, e a gente espera que outros processos, outras visitas, outras missões possam trazer outros projetos, outros planos de trabalho, outros acordos de cooperação. Eu vou passar para a Flávia, que vai complementar aqui a palestra. Jardel, na verdade, vai anunciar. Agradeço a todos. Lá tem todos os idiomas ali de agradecimento, né? Um bom dia para todos aí. Fica aí que já... Obrigado. Vamos esperar a Flávia, talvez? Cidade da Inovação.